meu povo do oitavo aninho, eu, professor Aldemir Malveira, de Matemática, e vamos ver o que temos. Aula 38, revisão e avaliação. Vamos à nossa aula. Iniciando essa revisão, nós temos a questão do princípio multiplicativo. E o que vem a ser o princípio multiplicativo? Lembrando que é uma ferramenta operacional da matemática que ela nos ajuda a otimizar o processo da soma. Então, nós usamos essa ferramenta exatamente para nós ganharmos tempo, ou seja, otimizar os nossos resultados de situações problemas. Então, vejamos o que é o princípio multiplicativo. Então, o princípio multiplicativo da contagem, que é o PMC, é uma regra fundamental, regra fundamental na contagem, que nos permite determinar o número total de resultados possíveis em uma série de eventos independentes. E agora o que vem a ser eventos independentes? São aqueles que não fornecem informações sobre a ocorrência ou não ocorrência de um outro evento. Essa é a chave. A ocorrência ou a não ocorrência de um outro evento. Então, muito bem, para nós startarmos essa questão, vamos então a uma primeira aplicabilidade. Então, olha só, quantos anagramas podemos escrever com as letras da palavra amor? Então, vamos ver aqui, olha, a palavra amor, ela tem 1, 2, 3, 4. 4 letras, né? O A, o M, o O e o R. E o que vem a ser anagramas, certo? Anagramas significa que você pode alterar a ordem, certo, dessas letras e ir construindo outras palavras que podem ter sentido na nossa língua mãe ou não, é o quantitativo. Então, se nós temos 4 letras, olha, 1, 2, 3, 4. Está aqui as 4, 4 letras, beleza? Essas são as letras. Então, nós temos 4 opções de letras para a primeira posição. O que significa isso? Significa que, pela primeira posição, vai passar o A, vai passar o M, vai passar o O, vai passar o R. Porém, quando uma letra está ocupando a primeira posição, né, como nós tínhamos 4, então agora eu só tenho 3 disponibilidades. Beleza? Ora, se eu só tinha 3 disponibilidades de letras para colocar na segunda posição, se essa letra ela está ocupando a terceira posição, então agora eu só vou ter 2. E, de forma análoga, dessas 2 eu só tenho agora uma para a última. Portanto, olha aqui o que está caracterizando o princípio multiplicativo. 4 opções para a primeira posição, ou seja, por aqui pode passar o A, o M, o O e o R. Só que se o A estiver na primeira, ele não pode estar na segunda, por isso que você tira. E aí você acaba só tendo agora 3 possibilidades de letra. Só que quando você fixa uma letra, ela não pode ser repetida na outra posição. Daí você vai tirando, portanto, agora eu só tenho 2 letras. E, tendo 2, se eu fixo essa letra, eu só tenho agora uma única possibilidade. Está aí a ocorrência de eventos independentes, olha, certo? Então, pelo princípio multiplicativo, que é o PMC, basta agora você multiplicar 4 possibilidades para a primeira posição, restando 3 possibilidades para a segunda, restando 2 possibilidades para a terceira e agora restando somente uma para a segunda. Agora só é multiplicar. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 1 dá 24.
Ou seja, você consegue construir 24 palavras. Lembrando que eu posso construir algumas para vocês olharem. Então, como exemplo, olha, deixa eu construir algumas. Né? A palavra é essa aqui, ó, amor. Né? Então, eu vou trocar de posição o M com o A. Ó. Então, vai ficar ó, mar, ó. Não tem significado para nós. Ó. Mas eu poderia botar ó, o O para a posição do A e o A para a posição do O. Vai ficar como? On, mar. Ó, essa já tem sentido para nós. Isso são anagramas, pessoal. Você também poderia construir uma a uma dessas palavras pela árvore das possibilidades. Beleza, meu povo? Muito bem. Então tá. Vamos ver mais uma outra ideia, um outro exemplo, né? Aqui, vamos supor que nós tenhamos a seguinte situação. Vamos ao exemplo 2, olha. Eu tenho 3 camisas, olha, e 4 calças, beleza? E eu posso perguntar de quantas maneiras eu posso me vestir, certo? Então, veja bem, olha, se eu tenho 3 camisas, então para as camisas, ok, eu posso dar uma pequena ideia, olha, eu posso ter, ó, camisa 1, camisa 2 e camisa 3. Então, eu tenho 3 possibilidades, 3 eventos, né, para a camisa, porque uma é diferente da outra. Para as calças, beleza? Eu tenho 4. Então, eu vou dizer, olha, para não confundir, porque sempre você acaba utilizando a primeira letra, só que camisa eu já peguei C, então para calça eu vou chamar de P. Ó. Então, eu vou ter P1 de pantalona, P2, P3 e P4. Ó. Então, com isso, eu posso começar a construir. Ó. Calça 1, aliás, camisa 1, pantalona 1, pantalona 2, pantalona 3, pantalona 4. Né? Porque quando você junta C1, P1 é uma situação, C1, P2 é outra situação, C1, P3 é outra situação, C1, P4 é outra situação. Só que vai dar muito grande, e aí é quando entra a ferramenta do que eu falo para vocês, né? Pelo princípio multiplicativo. Então, pelo princípio multiplicativo, olha, multiplicando a quantidade de camisas pela quantidade de calças, olha, isso vai dar o quê? 12 possibilidades. Beleza? Ó, de você se vestir, né? Você pode se vestir exatamente de 12 maneiras. Tranquilo, meu povo? Então tá, vamos ver mais outro exemplo. Olha, vamos supor que eu queira ir ao centro de uma cidade, né? Eu estou na minha casa e eu quero chegar ao centro da minha cidade. Beleza? Então vamos ver os meios de transporte que eu tenho. Olha, eu posso ir de bicicleta, então já é uma opção, olha. Eu posso ir de bicicleta. Deixa eu consertar. Bicicleta. Eu posso ir pelo rio, então eu posso utilizar a canoa. Ou eu posso ir de carro. Também posso ir de moto. Beleza? Então vamos supor que eu tenha uma bicicleta, tenho a minha disponibilidade 2 canoas, tenho 3 carros e tenho uma moto. Então isso também pode te dar uma ideia de quantas maneiras, né? Olha aí, quantas maneiras você pode ir da sua casa ao centro da cidade utilizando um desses transportes aí. Princípio multiplicativo, olha, da contagem, olha. São coisas independentes, então, uma bicicleta vezes 2 canoas, vezes 3 carros, vezes uma moto.
multiplicando, isso dá 6 maneiras, né, de você ir da sua casa ao centro da cidade. Beleza, meu povo? Muito bem, né? Então, continuando, olha, vamos mais um exemplo de princípio multiplicativo. Ó. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Então, vamos resolver juntos. Veja bem, quantos números naturais de 3 algarismos distintos? Quando aparece para nós a palavra distinto, significa que eles são diferentes, esses números não são repetíveis. Como é de 3 algarismos, então nós temos que lembrar, olha, que nós temos a classe das centenas, a classe das dezenas e a classe da unidade, né? Porque o número tem que ter 3 algarismos e ele tem que ser sempre diferente. Mas vamos lembrar do nosso conjunto. Qual é o nosso conjunto? Olha, o nosso conjunto para compor esses números aqui, ó, eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 7, eu tenho 8 e eu tenho o 9. Beleza? Então, quando nós contamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que tem um detalhezinho, olha. Qual é o detalhe? O que está sendo perguntado para nós é quantos números naturais de 3 algarismos. Então, uma coisa aqui você tem que estar atento. Atento ao quê? Ó? Na casa das centenas, o 0 não pode ocupar essa posição aqui na casa das centenas. Porque se você coloca um 0, como por exemplo, se eu coloco, olha, esse número aqui, ó, ele não está computando a casa das centenas. Se você for ler, você vai ler somente 39. É como se ele não existisse. Então você tem que ficar atento a esses detalhes. Se o número tem 3 algarismos, então nesse caso, olha, o 0 não pode ocupar a primeira posição. Então vamos ver quantas eu tenho. Olha, se eu somo isso aqui tudinho, eu só tenho 9 possibilidades. Beleza? Olha. Muito bem, olha, 9 possibilidades aqui nas centenas. Das dezenas, a mesma coisa, né? Se eu coloco um 0 nas dezenas, eu não vou computar. Então também eu tenho 9 possibilidades para colocar nas dezenas, que tem que ter sentido o número para nós, certo? E aí está falando distinto, né? E na unidade, beleza. Então, como isso pode ser novamente explicado? Olha, para as unidades e dezenas que nós temos, né? Tá aqui. Esses são os valores. Vai de 0 a 9. Cada um pode ocupar. Só que eu não posso me esquecer, como eu falei, que como o número tem que ter 3 algarismos, o 0 não pode ocupar, o algarismo 0 não pode aparecer na primeira posição. Portanto, eu tenho 9 opções. De forma análoga para a segunda posição. A segunda posição é a das dezenas. E automaticamente eu tenho 8 para a unidade, né? Porque como é distinto, não pode repetir, então eu tenho que tirar o número. Portanto, olha, o número total será, pelo princípio multiplicativo, 9 vezes 9 e vezes 8. Então, olha quantos números aqui eu posso compor com os nossos algarismos de 0 a 9, considerando um número de 3 casas, né? Que é a das centenas, as das dezenas e a da unidade. Também utilizando o princípio multiplicativo, porque se nós fôssemos construir esses números, nós gastaríamos o resto da aula todinha construindo, e inclusive iria entrar pela noite construindo o número, porque olha quantos números deram. Por isso que o princípio multiplicativo ele é o processo otimizador desta conta. Beleza, meu povo? Então, continuando, né, a nossa revisão. Olha o que é que nós temos agora. Em uma sala de aula havia 40 alunos. Quando 7 meninas saíram,
o número de meninos passou a ser o dobro do número de meninas. Escreva um sistema de equações que represente a quantidade de meninos e meninas da sala de aula. Então, aqui, através dessa situação, o que nós vamos ver agora é como construir o sistema, beleza? Então, olha lá, vamos ler a frase. Ó. Em uma sala de aula havia 40 alunos. Beleza. Então, continuando a ler, né, o problema, nós temos, quando 7 meninas saíram, o número de meninos passou a ser o dobro do número de meninas. Escreva o sistema. Então, aqui no caso, pessoal, nós temos que utilizar as variáveis para fazer a transcodificação da nossa linguagem mãe, da nossa situação problema que está aí, né, que nós estamos lendo, para variáveis. Então, como o problema começa com meninas, as meninas, olha, serão chamadas de X. Aqui são as meninas. Beleza? E os meninos que vêm depois nessa situação problema será representado por Y. Então aqui, olha, se faz necessário que você faça a transcodificação da situação problema, certo? Da situação problema, utilizando as variáveis, beleza? Como aqui, o que está aqui ao meu lado, né? A nossa situação aí envolve meninos e meninas. Só que você vai pela ordem. A primeira transposição foi para meninas, porque nesse caso aí ele disse começou pelas meninas. Então eu estou chamando as meninas de X. Automaticamente a segunda variável de Y. Você pode utilizar também quaisquer letras do nosso alfabeto. Só que as mais utilizadas é X e Y, beleza? Então vamos começar a fazer essa transcodificação, porque está sendo pedido para nós montarmos o problema, ou seja, fazer a transcodificação dessa situação problema para um sistema de equações com duas variáveis. Então vamos continuar, olha lá. Então nós temos o seguinte, continuando, né? Então, o que eu tenho? Olha, nessa sala de aula são 40 alunos, beleza? Então, lá vai a minha primeira equação. A minha primeira equação é que x mais y é igual a 40, beleza? Vamos transcodificar a segunda. Transcodificando a segunda, tá aqui, ó. Então, vou voltar, ó. Voltando, ó. Quando 7 meninas saíram, né? O número de meninas passou a ser o dobro do número de meninas. Então, aqui, ó. Beleza, 7 saíram. Então, você vai fazer a transcodificação, ó. X, né? Ó, X, beleza? X menos 7, ó. Por quê? 7 meninas saíram. O número de meninos, olha, Y, passa a ser o dobro, olha aí. Então, tá aqui 2. Então, qual é o nosso sistema? Olha como ficou o nosso sistema. Estava sendo pedido para nós escrevermos o sistema. Então, transcodificando, x mais y é igual a 40. Y, que é o número de meninos, o dobro, quando 7 meninas saíram. Depois que você monta, né, você pode exatamente fazer o quê? Você pode resolver. Então, para resolver esse sistema, você pode utilizar um dos métodos. Olha, o método da substituição. Então, vamos resolver aqui. Eu vou repetir o sistema. Ó. X mais y igual a 40. Y é igual a 2, que multiplica x menos 7. Então, eu vou utilizar a substituição, olha, porque está aqui, ó, o meu y, quanto é que ele vale? Ele vale isso, ó. Então, eu vou substituir aonde tem o y. Então, lá vai, na primeira, ó, utilizando o método da substituição, x mais 2 vezes x menos 7. Isso aqui é igual a 40. Com isso, vamos descobrir o número de meninas, olha. Eu estou utilizando o quê? A substituição.
Método, então vamos lá resolver. X mais. Agora vamos multiplicar. 2 vezes x dá 2x. 2 vezes menos 7 dá menos 14. Isso aqui é igual a 40. Chegamos então nessa equação com uma única variável. Então vamos lá. Ó. X mais 2x, 3x. Ó. Certo? 3x. Ó. Menos 14 igual a 40. Beleza? Então, continuando agora, vamos resolver isso aqui. Ó. É uma equação do primeiro grau, então esse menos 14 vai passar para o outro lado somando, né, que ele vai com o inverso. Então, eu vou ter 3x igual a 54. Resolvendo, né, achando o valor de x, que é o valor das meninas, vai ficar ó, 54, o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Fazendo essa continha aqui rápida, 5 dividido por 3 vai dar 1, ó. 3 subtraindo dá 2, 24, olha. Beleza, então olha o número de meninas, 18. Certo? E aí nós podemos saber o número de meninos, isso é substituir, escolhe. Não é 40? Então, tirando 18, quanto é que vai dar isso? Bem simples, né? Então, vamos substituir aqui para descobrir o número dos meninos, olha. 18 menos 7. Então, y vai ser igual a 2 vezes 18 menos 7. Isso aqui vai me dar 11. Beleza? Então, 2 vezes 11, 22. Então, são 22 meninos e 18 meninas. Esse sistema também, ele pode ser resolvido através do plano cartesiano. Você pode mostrar, né? Nós encontramos os valores tanto de x quanto de y. Eu posso esboçar a reta, beleza? E onde essas retas se interceptam, lá que está o resultado do meu sisteminha, beleza? Vem comigo, olha lá, vamos ver. Então, tá aqui, ó. Resolvemos, ele, está aí o nosso sistema. Então, aqui está a primeira reta, ó, x mais y igual a 40, e a outra reta, x menos y, né? X igual a 2, que multiplica x menos 7, a segunda reta, e está aqui a solução. Nós resolvemos, olha aqui. Beleza? Deixa eu fazer melhor aqui. Só pontilhado para você ver, ó. Aqui, ó. 18 em x, porque esse aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. E 22, olha, aqui, está aqui a solução do meu sistema no plano cartesiano. Certo? Então, lembrando que você está diante de uma situação problema, né? Você pode exatamente fazer a transcodificação, como nós fizemos, escolhe um dos métodos. Nós vimos o método da adição e substituição. Eu optei pelo da substituição. Substituí, resolvi, e agora eu estou mostrando a resolução analítica dele, utilizando o plano cartesiano. As retas já estavam prontas aí, e onde elas se interceptam é a solução do meu sisteminha. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado.